Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa live das segundas-feiras. Muito bom estar aqui com vocês. Aguardando aí as pessoas irem chegando, uns instantezinhos. Boa noite, Marli. Seja bem-vinda. Boa noite aí a todos vocês. Érica, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam recebendo bem aí o meu sinal, estejam ouvindo bem a minha voz. E hoje, conforme a gente falou na chamada do Story, nós vamos falar um pouquinho sobre a percepção, sobre como que nós percebemos o mundo, né? O que está por trás, como que é essa construção da nossa percepção do mundo e tentar quebrar a ideia, a tentar quebrar aquele relativo preconceito de que todos nós vemos o mundo igual, né? Que o outro, por pensar diferente, ele tem um problema ou ele está errado, e não necessariamente. Ele pode realmente estar percebendo o mundo diferente de nós. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico aí, né? Que seria o daltônico, por exemplo. O daltônico vê as cores diferentes do que uma outra pessoa vê. Na verdade, ele não vê algumas cores, né? Então, essa questão da percepção do mundo, da vida, dos fatos, das relações, isso é muito subjetivo. Muitas vezes a gente acha que uma percepção ela é objetiva, não é? O que quer dizer isso? Que existe um fato ali concreto, real, que seja inquestionável, mas não é. Não é. Tudo que a gente percebe no mundo, tudo que a gente percebe na nossa vida, em nós mesmos, tem uma cota de subjetividade. Né? Boa noite aí a todos vocês, estão dando boa noite, Álvaro, Lúcio, sejam bem-vindos. Mas tudo que nós percebemos tem uma cota de subjetividade. E é interessante até a gente começar a amadurecer essa ideia, porque a gente vê como que as pessoas às vezes brigam por pontos de vista diferentes, né? Na verdade, não é necessário que os dois pontos de vista sejam, que um dos dois esteja errado. Pode ser maneiras diferentes de ver as coisas, né? É claro que eu não estou dizendo assim que a gente tenha que aceitar qualquer coisa, porque é o jeito do outro ver, é o jeito do outro perceber. É claro que não, né? Claro que tudo isso aí envolve determinados limites que têm que ser respeitados para um bem comum, tá? Mas eu acho que quando você tem essa percepção, quando você tem essa consciência de que a sua percepção ela é muito pessoal, aliás, ela é muito pessoal e ela também ela tem uma instabilidade, né? Porque coisas que você percebeu há 10 ou 20 anos atrás, talvez agora você esteja percebendo diferente. Determinados fatos que você interpretou dentro de uma circunstância, talvez agora você esteja interpretando dentro de uma outra circunstância de uma maneira diferente. Então, quando você vai percebendo isso, você vai se dando conta, você vai crescendo essa consciência, fica muito mais fácil para você ser um pouco mais tolerante com o outro, para você ser um pouco mais tolerante com a divergência. É uma tolerância que não se impõe como uma norma a ser alcançada, a ser obedecida, mas é uma tolerância que se impõe em nome de um respeito às diferenças. Então é muito bacana, eu acho que vai ser muito legal se nós aqui hoje, ao longo desse nosso papo aqui, e eu deixo aberto aí, tá, para vocês fazerem colocações, fazerem perguntas, trazerem contribuições que sempre enriquecem, mas vai ser muito bom que a gente consiga aí até o final do nosso bate-papo criar assim esse nível de consciência de que a gente não pode ter muitas certezas absolutas,
que existem muitas coisas que são relativas, talvez boa parte das coisas, e uma das questões que está muito presente nessa relatividade é o ponto de vista com que nós observamos os fatos. Porque quando nós observamos os fatos e interpretamos e atribuímos para ele uma interpretação, atribuímos para ele um valor, isso é pessoal, porque o processo de percepção e de interpretação daquilo que está sendo percebido é feito pelas associações que nós fazemos com as nossas histórias anteriores, com as nossas experiências anteriores, com os nossos saberes anteriores. Então, como nenhum de nós tem uma história igual ao outro, como nenhum de nós construiu saberes iguais ao outro, como nenhum de nós viveu experiências iguais ao outro, é claro que a nossa interpretação da realidade, guardadas, claro, algumas referências básicas, né? Guardado alguma coisa que seja básica nisso aí, mas a nossa percepção vai ser subjetiva e vai estar diretamente relacionada com a nossa história. Você vejam, por exemplo, as doenças mentais, todas as doenças mentais, eu não vou dizer todos que vocês podem falar alguma aí que até diga que não seja, mas enfim, todas as doenças mentais, elas caracterizam percepções diferenciadas e tidas como distorcidas da realidade. Vocês vejam, por exemplo, um psicótico que tem a crise de alucinação, não é? Essas crises de alucinação, para ele ou para um psiquiatra, podem ser fantasias que essa pessoa está projetando nessa realidade distorcida que ele tem. Para uma pessoa que trabalha, por exemplo, com uma mediunidade, que trabalha, por exemplo, com uma cultura espiritualista, uma religião espiritualista, talvez essa percepção distorcida seja fruto de uma percepção mediúnica que ele está tendo. Quer dizer, é o mesmo fenômeno observado por dois pontos de vista diferentes, atribuindo significados diferentes. E os significados diferentes são baseados no quê? Na formação que o médico tem, que faz com que ele acredite que aquilo é uma fantasia, né? Uma alucinação patológica, e na construção que, por exemplo, o médium, o espiritualista ele tem, que é que determinados fenômenos de alucinação, determinados fenômenos de visualização são frutos de processos mediúnicos. Agora, vocês já imaginaram quantas diferenças a gente pode ter na nossa vida, ao longo da nossa história, quantas diferenças? Eu estava até pensando em algumas coisas aqui. Por exemplo, a diferença de percepção do jovem para o adulto ou para o idoso de um desafio qualquer. Para o jovem é aventura. Né? O jovem, quando se depara com um desafio qualquer na vida dele, ele, a princípio, vai ver aquilo ali só como um desafio, como uma aventura. Uma pessoa mais madura, mais idosa, ela talvez veja aquilo como um perigo, como uma ameaça, como um risco. Por que eles veem o mesmo fenômeno com pontos de vista tão diferentes? Pelas experiências anteriores que eles tiveram. O jovem talvez não tenha passado por situações ameaçadoras, talvez não tenha vivido situações negativas na sua vida em relação a esses desafios, então ele não consegue ver a ameaça, porque ele não conhece essa ameaça, ele não vivenciou. Talvez aquela pessoa idosa já tenha passado por situações em que ela se viu ameaçada, onde ela se viu prejudicada, onde ela correu riscos e se machucou, se lesionou, sofreu acidente. Então, para essa pessoa, aquela mesma situação, que para o jovem é um desafio, para ela é um perigo, é uma ameaça. Então, vejam que isso é muito comum. A gente está sempre interpretando o mundo de acordo com as nossas crenças. E essas crenças, elas se constroem muito na nossa infância, muito mesmo. É por isso que a gente tem que observar muita história que a gente tem da nossa infância. Crianças, por exemplo, que viveram situações de desamparo na infância,
tendem a ser adultos que se sentem desamparados, que se queixam da falta de atenção, que se queixam da falta de cuidado. E essas situações de desamparo muitas vezes são vividas não de uma maneira explícita, por exemplo, uma criança que está abandonada, que está num orfanato, que dorme na rua, mas às vezes uma criança que foi criada num ambiente hostil, com pai e mãe brigando, que se sentia ameaçada por aqueles conflitos, que não se sentia protegida. Ela vai criar uma percepção do mundo como algo ameaçador, né? Como algo que pode trazer conflitos, que pode trazer perigos. Já uma criança que tenha sido criada num ambiente de proteção, num ambiente de aconchego, num ambiente de amparo, num ambiente de amor, ela vai crescer vendo amor ao seu redor. Ela vai crescer de uma maneira otimista, de uma maneira confiante, confiando nela mesma, porque ela não viveu situações de desamparo. Aquilo é algo que ela não conhece. Então, aquilo que você não conhece, você não consegue ver. Se você não conhece se você não conhece uma ameaça qualquer numa situação da vida, você vai passar por essa situação e você não vai ver a ameaça. Mas se você já viu aquela mesma situação e atribui a ela uma relação de ameaça, porque você já viveu, ou porque você soube de alguém que viveu, você vai ver a ameaça naquilo ali. O caso da pessoa ciumenta, por exemplo, né? Por que algumas pessoas num determinado relacionamento veem ciúmes e a outra pessoa nem sempre vê? Porque quem vê o ciúme geralmente são pessoas em que a possibilidade de uma traição ela é real. Ela mesma é uma pessoa que pode vir a trair. Ela conhece a questão da traição. Pode até nunca ter traído, mas ela tem um olhar para aquilo, porque ela tem uma referência de traição dentro dela. Então ela vai olhar para o outro e ela vai ver o outro como capaz de trair tanto quanto ela sabe que ela é capaz. Mas uma pessoa que não trabalha com a ideia da traição, que não tem potencial para trair, que não pensa nisso, que é fiel, ela vai olhar para o outro e dificilmente ela vai sentir ciúmes, porque ela também não consegue ver que o outro seja capaz de trair, ainda que ele seja. Mas ela olha o outro baseada no seu próprio referencial. Eu tenho lidado com isso. Existem pessoas que buscam a gente, né? Uma terapia por questões de traição. E é relativamente comum você, ao longo da terapia, você chegar num determinado momento em que você percebe e a pessoa começa a admitir que ela também poderia trair, que ela até gostaria de trair, que ela talvez até traia, não de uma maneira real, mas de uma maneira mental, não é? Com visualizações de traição. E aí ela vê no outro aquilo que ela conhece. Uma criança, por exemplo, só para vocês terem noção desses fatos, uma criança, por exemplo, quando nasce, não disseram a ela ainda como o mundo é. Então ela não vê o mundo como ele é. Uma criança muito novinha, ela vê praticamente um borrão, né? Ela vê uma mistura de cores e de formas que não tem sentido nenhum para ela. Depois vão dizer para ela, isso é azul, isso é vermelho, essa música está alta, essa música está baixa, isso é uma cadeira, isso é uma mesa, isso é um berço. E aí ela vai começar a atribuir sentido àquelas coisas que ela via. Por quê? Porque ela recebeu uma informação a respeito daquilo. Então ela passa a ver aquilo baseado no que lhe foi informada. Então, é uma questão muito séria, né? A gente vê o mundo com os óculos da nossa percepção. Tem um poema que eu até trouxe para vocês aqui. Eu nem sei quem é o autor desse poema. Esse poema ele está lá no livro do Richard Simonetti, Uma Razão para Viver. Mas eu não sei se esse poema é dele. Lá eu acho que ele não cita o autor. Esse poema diz assim, olha, o mundo tem sua cor. É você que mede o mundo e o vê como você é. Se você põe os óculos da bondade, do amor, tudo é belo e positivo, porque positivo e belo é você.
Se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo como você fala, do modo como você vê, do modo como você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Ah, mas que felicidade, que alegria se o Cristo fosse a medida de você. Então, ele está terminando com essa mensagem aí falando do Cristo, porque a gente tem assim Jesus como uma meta de perfeição, né? Como um espírito realmente que adquiriu níveis de perfeição muito altos. Então ele provavelmente não se ilude com essas percepções distorcidas às quais nós estamos vulneráveis, tá? É claro que esse poema é muito bonitinho, né? Ele chama aí a atenção para uma questão que a gente está aqui levantando, mas eu quero deixar claro aqui, você já me conhece aqui, a maioria de vocês, que eu não sou favorável a esse olhar passivo, né? Claro que não, né? Não é porque você é bondoso, você é amoroso, que você vai ver belo e positivo no mundo todo. Você tem que ver o mal, você tem que ver o erro para você poder consertar. Não adianta você querer ter um olhar de bondade, um olhar de amor e só ver beleza e o mundo está caindo aos pedaços ao seu redor. Isso seria uma grande hipocrisia. Mas a gente não está falando que você vai distorcer o mundo. Quem faz isso é o doente mental, né? A pessoa que tem uma neurose, uma perversão, uma psicose, ela realmente distorce a realidade. Mas tem pessoas que às vezes são tão obcecadas, são tão fixadas. Eu não vou usar essa palavra obcecada, não, porque não é necessariamente obcecado, que aí parece uma coisa muito drástica. Mas a pessoa que é sempre muito fixada nas suas convicções, ela vai repetir esse olhar para muitas coisas, e às vezes de uma maneira desnecessária, né? E muitas vezes de uma maneira que ela vai modificar uma realidade que podia ser muito mais agradável. Então, você mora, por exemplo, numa cidade. Se você tem uma tendência muito crítica, os virginianos aí tomem cuidado, né, que são os mais críticos do zodíaco. Se você tem uma visão muito crítica, você vai ver problema o tempo todo na sua cidade. Tudo bem, eu acho bom você ver os problemas e ajudar a corrigir, com certeza. Mas se você vê só problema na sua cidade, você vai viver num problema interminável. Agora, se você consegue ter um olhar mais otimista, sem deixar de ver o que precisa ser mudado, claro, volto a insistir, mas se você tem um olhar mais otimista, você vai ver coisas boas e você vai viver numa cidade melhor, não é? Tem até uma historinha, deixa eu ver se eu me lembro como é que é essa historinha. É mais ou menos assim. Parece que tinha um velhinho, né, que ficava na beira lá da entrada de uma cidade. E aí passou um rapaz e perguntou para ele que ele estava querendo ir morar naquela cidade e tal. E ele pergunta para ele assim, como que é essa cidade onde o senhor vive aqui? É uma boa cidade para se morar? Aí o velhinho fala para ele, como é que é a cidade de onde você veio? Aí a pessoa fala, a cidade de onde eu venho era horrível. A cidade de onde eu vim era muito ruim, o prefeito era ruim, né? A segurança era ruim, as ruas eram mal cuidadas, a população era mal educada. Aí o velhinho diz para então não fica aqui não, porque essa cidade é a mesma coisa. O cara aí vai embora. Aí ele tá indo embora, chega uma outra pessoa e parece que é a mesma pergunta. Eu estou querendo vir morar aqui e tal, o que você acha dessa cidade? Aí o velhinho pergunta lá para a pessoa, como é que é a cidade de onde você vem? É uma cidade muito boa, é uma cidade tranquila, lá as pessoas são cordiais, o prefeito é muito comprometido em cuidar da cidade. Aí o velhinho fala para essa pessoa, nossa cidade é justamente assim, pode vir que você vai gostar. Aí o outro volta e pergunta, mas o senhor não me disse o contrário? Ele falou, não. Eu só mostrei para você que aquilo que você quer ver, você vai ver em qualquer lugar onde você estiver. E essa a moral da história. Que aquilo que você quer ver, você vai ver em qualquer lugar onde você estiver. Se você tem uma tendência de ver traição, você pode casar com o parceiro mais fiel do mundo, que você vai ver traição. Mas se você não tem esse olhar, você não vai ver.
Às vezes até fica até meio cego demais, tá? Tem que ter um pouquinho de malícia também para também não se deixar iludir. Mas, enfim, mas a gente está falando dos exageros que distorcem. Eu estava falando aí que os doentes mentais são aqueles que têm mais tendência a distorcer a realidade, porque distorcem, né? O psicótico é aquele que distorce totalmente a realidade. O perverso distorce a questão da autoridade. Mas o neurótico, que é a maioria, né? A maioria da população tem traços de neurose, o neurótico, ele distorce não a realidade, mas ele distorce aspectos dessa realidade. Então, por exemplo, uma pessoa... Tem até uma situação que eu estou vivendo agora no processo de terapia com o paciente. Uma pessoa que é muito carente, que teve uma história de carência, que se sentiu abandonada, mesmo talvez não tenha sido, tá? Mas pode ter tido alguns motivos para se sentir abandonada. Hoje, ela tem um casamento e quando a parceira ou parceiro, não vou entrar nos detalhes aqui, precisa se afastar para fazer uma viagem de negócios ou uma viagem familiar, ele não consegue lidar. Essa pessoa não consegue lidar com isso porque vem a sensação de abandono. Então, o fato do seu parceiro ou da sua parceira precisar fazer uma viagem, se ausentar por alguns dias, talvez por uma semana, isso caracteriza que ele esteja te abandonando? Que você esteja se tornando abandonado por aquilo? Não, claro que não. A sensação é sua. Você que atribui um significado de abandono àquela situação porque você traz na sua história uma sensação de ser abandonado. Então veja como isso é grave, como isso pode tornar o mundo mais pesado ou mais leve para você. Sem que você seja passivo, tá? Eu não estou dizendo fantasiar uma realidade que não existe e não perceber o que precisa ser consertado. Não é bem isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando de um significado que você atribui ao mundo, à vida, ao seu contexto, que pode fazer com que ele pareça muito pior do que é ou pareça melhor do que está sendo naquele momento. E isso vai depender muito de como você vê. Tem até uma historinha que fala, né, assim, que o pai recebeu o filho estava viajando, passando uma viagem longa, e aí o pai recebe uma mensagem do filho, e aí o pai chama a mãe, olha só, olha aqui, olha o que ele escreveu aqui. Pai, manda dinheiro. O que ele está pensando? Que eu sou banco? Aí a mãe pega a mensagem e ela assim, não está escrito isso não. Está escrito assim, pai, manda dinheiro. É a forma de ver a história, né? E o pai viu aquilo como o filho dando uma ordem para ele, e a mãe viu aquilo como um filho fazendo uma solicitação, fazendo só um pedido. Então, ele queria dinheiro, com certeza que ele queria o dinheiro. Mas a mãe viu aquilo como um pedido carinhoso e o pai viu aquilo como um abuso, né, de ordem, um abuso de autoridade que aquele filho estava mantendo. A Neurivale escreveu alguma coisa aqui? É uma proteção, né? Não, é projeção. Ela escreveu uma projeção. Sim, o nome técnico disso é projeção. Né? Você projeta no mundo aquilo que você tem dentro de você. Agora, vocês imaginem, né, gente? Cada um de nós tem uma bagagem enorme. Do meu ponto de vista, não só dessa vida, como de outras vidas de onde nós viemos. Agora, vocês imaginem o quão real é a realidade que vocês interpretam. O quão. Ou o quão subjetiva ela é. É claro que ela é muito subjetiva. Porque as nossas histórias vão estar pesando o tempo todo. Então, muitas vezes, você pode estar destruindo a sua vida, você pode estar destruindo o que você tem de bom para viver ali, por uma percepção equivocada, distorcida, tendenciosa. Às vezes não é nem equivocada, às vezes ela é tendenciosa. Né? Às vezes o seu parceiro ou a sua parceira não está te abandonando, como no caso ali. Mas você tem uma interpretação tendenciosa daquilo como sendo o abandono, porque você traz abandono dentro de você.
Então a gente pode estar prejudicando a nossa vida, distorcendo, quebrando relações, perdendo relações muitas vezes, porque a gente não tem consciência do que nós trazemos dentro de nós mesmos. E aí vai o grande desafio para a gente aprimorar a nossa percepção da realidade. É conseguir perceber que óculos eu estou usando para perceber essa realidade. E quando eu chamo óculos aí, é uma linguagem simbólica, figurada, para dizer quais são as minhas experiências anteriores que me caracterizam e que fazem com que eu dê um colorido, um sentido muito próprio àquilo que eu observo. Porque quando você percebe, quando você sabe exatamente que óculos é esse que você quando você sabe exatamente as histórias pelo que você passou e que te fazem você ser como você é hoje, quando você sabe exatamente o quanto você tem de carência, de solidão, de agressividade, de potencial de traição dentro de você, você vai olhar para uma coisa e você vai saber o quanto você pode estar sendo mais ou menos tendencioso na percepção daquilo ali. Isso pode poupar você muitos dissabores, muitos conflitos, muitas ilusões, muitas distorções, né? O esperançoso e o pessimista, por exemplo, se enquadram muito nisso aí. Pessoas que tiveram desde a sua infância muitas experiências de sucesso, elas tendem a ser confiantes e esperançosas. Então elas vão entrar numa empreitada, elas entram com otimismo, com esperança, acreditando que aquilo vai dar certo. Mas pessoas que tiveram ao longo da sua história, desde a sua infância, muito situações de fracasso, mais situações de fracasso do que de sucesso, elas tendem a ser pessimistas. E elas vão entrar numa mesma situação que o otimista entrou, achando que aquilo não vai dar certo, que aquilo é muito arriscado, que talvez não vale a pena fazer aquilo. Quer dizer, ela já vai entrar tendo que lutar contra uma resistência que está dentro dela mesma. Então isso pode fazer uma diferença enorme, não é? Na nossa capacidade de ter sucesso, na nossa capacidade de ter fracasso. A questão da pessoa que é muito crítica. A pessoa que é muito crítica, ela olha erro em tudo que ela observa. E ela acaba perdendo tanto tempo, vendo tanto erro no mundo, que ela faz muito pouco por esse mundo. Aquela pessoa que não é tão crítica assim, e que vê a beleza, vê os acertos, claro que ela vai perceber as coisas que precisam ser modificadas, consertadas, mas ela vai fazer, porque ela não está presa numa percepção de que tudo é errado e não tem mais nada a ser feito. Então, são questões que vão pesar muito. Existe aqui uma questão que eu estava pensando, na verdade eu até fazia live sobre essa questão, e depois eu acabei juntando com essas outras aí, que é a questão da percepção do tempo, né? Como que nós percebemos o tempo ao longo da nossa história de vida. O jovem, por exemplo, quando ele pensa no tempo, ele costuma olhar para o futuro, né? Por quê? Porque ele tem uma perspectiva de futuro. Ele sabe que, a princípio, dentro de uma lógica natural da vida, ele tem muitos anos para fazer muitas coisas. Então ele olha muito para o futuro. Ele fica pensando o que ele vai fazer, qual é o próximo projeto, qual é a próxima realização. Aí quando você chega numa idade muito mais avançada, numa idade onde você se torna mais idoso, você começa a não olhar mais para o futuro, porque o futuro se torna muito ameaçador. E o que você faz? Você fica se alimentando da nostalgia do passado. E aí você vai envelhecer muito mais rápido, muito porque você vai perder essa energia da dinâmica da vida. Não é? Você vai perder essa energia de acreditar nos projetos, de ter metas, de ter alguma coisa por buscar. Então vejam bem, são percepções diferenciadas a respeito de um mesmo fenômeno, que é o tempo, mas que vão mudar ao longo da sua vida. Então, quando você é jovem, você só olha para o futuro
e quando você é idoso, você só olha para o passado, você está perdendo aspectos da realidade que seriam importantes. Se o jovem conseguisse olhar um pouquinho para trás e percebesse alguns erros que ele já cometeu, ele poderia viver o seu futuro com mais segurança. Se o idoso, ao invés de ficar só olhando para trás, ele conseguisse olhar para frente e acreditar que, independente de quantos anos de vida ele possa ter, existem coisas a serem feitas, ele poderia estar se tornando né? Ele poderia estar se tornando muito mais motivado, com muito mais energia, com muito mais vigor, aquele vigor motivacional das ideias, da vontade de realizar, da vontade de crescer. Ele poderia estar fazendo tudo isso. O tempo é o mesmo, tanto para o jovem quanto para o idoso. A forma como eles percebem o tempo é que vai fazer toda a diferença do mundo. Vai fazer com que ou ele se renda à ameaça futura da morte, ou ele encare esse tempo que falta como uma possibilidade de fazer coisas, de realizar coisas e de viver plenamente a vida que ele ainda tem. Só que na maioria das vezes ele acaba se perdendo, né? Na nostalgia do passado, relembrando uma coisa que foi, mas que não é mais. Então, se não é mais, não pode ser real para ele, é só uma lembrança. Você só pode ser feliz no presente, você nunca vai ser feliz no passado, nem no futuro. A felicidade que você viveu no passado não é uma felicidade que você vive agora. É apenas uma lembrança, tá? Você só tem como ser feliz no presente. Então, se a sua atenção não está focada no presente, você não tem como ser plenamente feliz. É claro que não quero dizer aqui que você não possa olhar para o futuro, planejar o seu futuro, não é? Ter projetos, não estou dizendo isso, tá? É claro que você tem que ter. Mas tem pessoas que não vivem o seu presente. E é no seu presente que você pode ser feliz. Você só pode ter prazer, você só pode viver a felicidade na experiência real, que é a experiência que você está vivendo agora, né? Então pensem muito nisso para a gente não se perder, para a gente não ficar aí muito prisioneiro de percepções distorcidas e não estarmos aí mergulhando na vida como ela se apresenta. Isso sem falar na quantidade de conflitos que são gerados, muitas vezes, por essas percepções distorcidas. E às vezes, conforme eu falei isso até hoje no começo, né? Às vezes o fato é o mesmo. Só as percepções é que são distorcidas pelas experiências anteriores de cada um. E quando a Neurivale está falando aqui, deixa eu só terminar isso aqui, porque agora me lembrei de uma coisa. E quando você se torna mais consciente de que o que faz a sua percepção é a sua história anterior, você fica muito mais capaz de ser tolerante. Porque você percebe que o outro viu a vida, ele viu aquele fenômeno de uma maneira diferente da sua, porque ele tem uma história diferente, os referenciais dele são diferentes, os saberes dele são diferentes, as experiências que ele viveu são diferentes. Então é muito mais fácil você ser tolerante com a diferença quando você entende que essa diferença ela se justifica na história de cada um. A Vera está falando aqui, o problema são os medos adquiridos com a idade, travam muito a vivência no futuro. Sim, mas é isso que eu estava dizendo também, em algum momento acho que eu falei isso. Quanto mais, acho que foi mais no começo, acho que você não tinha entrado ainda. Quanto mais você vive experiências de fracasso, quanto mais você vive experiências de frustração ou dolorosas, mais você passa a interpretar os desafios do presente e do futuro com medo. Porque você tem como referência situações que foram dolorosas, então você fica sempre achando que elas podem se repetir. Aquela pessoa que não passou por essas experiências vai olhar para o mesmo problema que você está enfrentando como um desafio muito simples a ser enfrentado, sem medos. Quem falou isso? A Neurivale. Não apareceu pra mim, não. E quando você tem medo, você tem muito mais chance de dar errado do que quando você não tem, tá? É claro que se você não tiver medo nenhum, você é um sociopata, tá? Você tem características psicopáticas. Então, uma cotazinha de medo é normal e é razoável.
A gente está falando daquelas pessoas que se deixam dominar de tal forma pelo medo que elas ou paralisam ou elas enfrentam aquela situação com tanta insegurança, com tanto pessimismo, que aquela situação vai dar errado. Elas mesmas vão fazer que dê errado. Aliás, uma coisa que eu falo aqui, às vezes a pessoa tem tanto medo de uma situação que ela provoca essa situação. Porque é mais fácil viver a situação que ela tem medo do que ela viver o medo daquela situação que não acontece nunca. Porque o medo às vezes é insuportável. Então, às vezes ela prefere viver logo aquilo e fazer aquilo dar errado. É melhor para ela viver a frustração de que deu errado do que ficar sempre naquela expectativa. Será que vai dar? Será que não vai dar? Eu acho que vai dar errado. E ela fica prisioneira desse medo e aquilo ali é um sofrimento, é uma angústia para ela enorme. Então prestem atenção, vamos olhar para isso. Esse é um grande desafio para a gente estar buscando o nosso autoconhecimento. É através do nosso autoconhecimento que nós vamos poder tornar a nossa percepção da realidade mais justa, não é? mais correlacionada com aquilo que é verdadeiro e real. Não que você vai ter uma verdade absoluta, né? Porque ela talvez não exista. Aliás, se a gente for mergulhar essas reflexões aí, né? No campo do imaginário, no campo da física quântica, não existe realidade absoluta absolutamente nenhuma. A única certeza que a gente tem é que nada é certo. Então, do ponto de vista quântico, não existe essa realidade palpável. O que existe, aquilo que parece que é uma realidade palpável, do ponto de vista quântico, seria um grande delírio coletivo, tá? O que é uma loucura de se imaginar, tá? Mas é algo que tem um fundamento, tá bom? Tem um fundamento lógico, racional. Então, quantas vezes você mais transparente, quantas vezes você briga por causa de uma determinada situação que você acreditava ser aquilo era o melhor, você era inflexível naquilo, e você às vezes 10, 15, 20 anos depois você está pensando o oposto daquilo. Quantas coisas no passado vocês já brigaram, já se indispuseram aí com alguém por conta de uma convicção radical que vocês tinham e hoje vocês não pensam mais da mesma forma? Isso é muito comum acontecer, porque naquela época as referências de percepção que você tinha eram uma. 10, 15 anos depois você já agregou novos saberes, novas experiências, novas vivências que vão fazer com que a sua percepção daquele mesmo fato seja diferente. E às vezes você brigou, perdeu relacionamentos, se aborreceu, criou inimizades por conta de uma coisa que você hoje já nem acredita mais nela. Então, muito cuidado com as suas certezas, muito cuidado com aquilo que te faz brigar com o outro. Não que a gente não tenha que lutar por aquilo que a gente acredita. Eu acho que sim, eu acho que a gente precisa lutar, a gente precisa transformar esse mundo. Então a gente precisa de pessoas que sejam ativas nessa transformação, mas que essa motivação, que ela tenha uma cota de flexibilidade, que ela tenha uma cota de tolerância com a divergência, porque a divergência não caracteriza que um esteja certo ou errado necessariamente. A divergência pode ser apenas um ponto de vista construído de maneira diferente ao longo de uma vida. A Narivale está falando, ninguém é dono da verdade, cada um tem a sua. Isso mesmo, Narivale. E a gente vai viver isso agora, tá? Era de Aquário chegando aí, tenho falado isso muito, a gente vai viver isso mais do que nunca. Né? Nós vamos ter aí, somos 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões, deve ser mais do que 7, né? Acho que já são mais do que 7, ou vai chegar a 7 bilhões. Tem até uma data prevista aí. Na área de Aquário nós vamos ser 7 bilhões de pontos de vista diferentes. E convivendo bem. Isso vai ser muito legal, né? Vai ser o grande respeito às diferenças. Precisamos lutar sim, mas dando oportunidade de ouvir o outro. Isso mesmo.
não é? Quando você ouve o outro, você agrega um novo saber, você agrega um novo olhar, que vai modificar ou não a percepção que você tinha. Olha que coisa legal isso, né? Olha que coisa interessante. O que você prefere? Ficar preso numa percepção rígida que você construiu ou se abrir para ouvir o parecer, o olhar do outro e agregar novas visões, novas percepções, novos saberes ao seu olhar e fazer com que esse olhar cresça mais do que ele era? Não é muito melhor crescer? Não é muito melhor aprender? Não é muito melhor agregar outros olhares? Isso é muito mais enriquecedor, né? E vai fazendo com que os limites aos quais você estava submetido, eles se expandam. Então você vai ver a vida com uma expansão muito maior. A Nelly Vale está falando aqui, cada um dá a sua contribuição, e com isso chegamos às novas respostas. Sim, mas o grande desafio é você estar aberto a essa contribuição do outro, né? Quanto mais você está aberto à contribuição do outro, mais você pode crescer. E muitas vezes a gente se fecha à contribuição do outro, porque a contribuição do outro pode ser uma grande ameaça para nós. É uma grande ameaça. Aliás, esse é um dos grandes papéis, né, de um psicanalista num processo terapêutico. É ajudar aquela pessoa a perceber aquilo que talvez ela nunca tenha querido ver porque o assusta, porque o amedronta essa pessoa. E aí o psicanalista ele vai justamente ajudar a pessoa a ver, né, dentro de um processo que ela tem a capacidade de digerir, porque também senão ela sai correndo e não volta nunca mais, né? O mundo é cheio de coisas que diferentes que vêm às vezes do outro, sim. E é muito bonito, né? É só você olhar o mundo ao seu redor, a natureza, né? A vida ao seu redor, ela é marcada pela diferença, ela é marcada pela diversidade das formas, das cores, das maneiras de ver a vida, das maneiras de ver o mundo. Então, cuidado com o óculos que você está usando, tá? Cuidado com o óculos que você está usando. Para a gente terminar, eu vou ler de novo o poema, tá? Para vocês fixarem aí, para vocês olharem essa percepção poética aí. Nelly Vale está falando, vamos escolhendo as peças para montar o grande quebra-cabeça que é a vida. Que talvez nunca fique pronto, tá, Nelly Vale? Não sei se fica pronto esse quebra-cabeça, não. Eu acho que é um quebra-cabeça sem fim. Então o poema lá diz, você tem sua cor. É você que mede o mundo e o vê como você é. Se você põe os óculos da bondade e do amor, tudo é belo e positivo. Porque positivo e belo é você. Se você é vingativo, invejoso e egoísta, vê o mundo desse jeito. Porque desse jeito é você. Do modo como você fala, do modo como você vê, do modo como você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Ah, mas que felicidade, que alegria se o Cristo fosse a medida de você. Qual é o mundo que você vive? Né? Qual é a medida que você atribui ao mundo que você vive? Essa resposta eu não vou dar para você, porque eu tenho a minha, mas vocês têm que ter a de vocês. Porque o mundo onde vocês vivem é só seu. O deprimido vive num mundo escuro, não é? A pessoa que tem um transtorno bipolar, um maníaco depressivo, ele transita da escuridão para a luz ofuscante. Cada um vive num seu mundo. Qual é a medida do seu mundo? Pense nisso, porque isso pode fazer toda a diferença entre ser ou não ser feliz com aquilo que a gente tem. Tá bom? Então, minha gratidão a vocês aí por terem compartilhado comigo aí esses momentos, pelas trocas, né, pelas opiniões. Obrigado a todos que o compartilharam, que trouxeram contribuições. Obrigado aos que ficaram ouvindo também, né, nos motivando aqui a estar falando. Se vocês gostaram, se acharam que foi importante para vocês,
compartilhe com outras pessoas, pessoas que possam, às vezes, estar precisando, né, de fazer essa reflexão, tá bom? O vídeo fica lá no Instagram, já fica salvo direto hoje, e ao longo da semana eu posto esse vídeo lá no meu canal do YouTube também, ele fica lá disponível, tá bom? Então, a minha gratidão, uma boa semana para todos. A gente se vê aí segunda-feira que vem, novamente aqui às 21 horas. Saudações aí, um abraço no coração de vocês. Tchau.